Primeira aula do fortalecimento estrutural. Precisamos entender o que é estrutura, ok? Ossos, articulações e músculo. Ossos, parte rígida do corpo humano. Tanto é que quando você tem uma fratura, você precisa imobilizar, ou seja, são partes imóveis do nosso corpo. Já nas partes móveis, onde tem o encontro de um osso para outro, temos as articulações, são as partes moles do nosso corpo que tem movimento. Então, para você controlar a saúde da sua articulação, é necessário movimento. Então, a gente já vai começar. E este movimento que a gente faz para prevenção é chamado mobilidade. Vamos entender então um pouquinho mais sobre a articulação. Os ossos têm o formato dele e a gente vai trabalhar durante todo o período. Então vamos trabalhar agora, pensar como funciona a articulação. A articulação é como se fosse uma massinha de escola. Ela é uma bolsinha com aquele líquido dentro. Se você fica muito tempo sem movimentá-la, ela fica ressequida. E aí você teria que fazer amassar essa massinha de escola para que ela volte a ter aquela saúde que ela tinha antes, ok? Coloque isso na sua cabeça. Quanto mais você movimenta, mais ela tem a saúde. Ela volta a ser aquela massinha saudável. Porém, a gente tem que saber como movimentar de uma forma sem sobrecarga para garantir esse aumento de líquido, chama líquido sinovial, esse aumento de líquido nas articulações. Eu vou citar o exemplo do ombro, que tem aqui no caso a gleno, né? A glenoide, onde você tem a articulação e encaixa esse osso aqui chamado húmero. Ela é assim, ó, a gente chama de bola soquete, e ela encaixa dessa forma. A gente normalmente só faz movimento para andar, poucos movimentos em casa e no trabalho. Porém, para você garantir que essa articulação fique bem, é necessário que faça todo esse movimento, toda a extensão da articular. Que seria o quê? Todos os movimentos em todos os lados possíveis que você consegue fazer usando os músculos acessórios, no caso que eu estou falando do ombro, ok? Isso daí é a mobilidade. Mas agora a gente já vai entrar na primeira aula direto. Vamos prestar atenção na mobilidade mais importante que tem no fortalecimento estrutural. A mobilidade dos discos, das articulações, na coluna vertebral. Temos todas as vértebras, né? E entre elas tem os discos vertebrais. Eles também precisam de movimento para que eles tenham saúde. Essa ausência de movimento é o principal motivo de hérnia de disco e protusão discal, dentre outras lesões na coluna, ok? Então, se você tem algum tipo de problema na coluna ou se você não tem, eu vou passar agora para você os exercícios de mobilidade de coluna que é para tratamento ou para prevenção dessas lesões. Primeiro exercício de mobilidade de coluna, você vai aprender agora o gato camelo. Preste atenção nos detalhes. Esta é a posição do gato camelo, 4 apoios. Agora vamos ver os detalhes. Você nunca faz com os joelhos unidos, ok? Então afaste um pouco os joelhos. Certo. Neste caso, eu pedi intencionalmente para que ela colocasse a mão à frente. E ela vai retornar as mãos para que fique exatamente um quadrado aqui no tronco dela, fica certinho o alinhamento. Põe só um pouquinho mais para frente, por favor, Ingrid. Isso. Agora, o que é interessante você saber? O gato vai ser quando ela vai para baixo e o camelo quando ela vai para cima. Quando ela for para baixo, ela vai ter que fazer muita força os músculos das costas delas aqui, os paravertebrais, toda a dorsal. Ela tem que fazer muita força aqui para você ter que imaginar que você está abrindo suas vértebras na parte da frente e fechando na parte de trás e depois o contrário, tá bom? Você tem que imaginar desse jeito para você entender que você tem que usar todos os músculos que estão participando deste movimento para que, além de você fazer um movimento de extensão e flexão dito coluna, você também use esses músculos. O uso dos músculos que faz toda a diferença no fortalecimento estrutural. Não é simplesmente um sobe e desce. É a utilização dos músculos acessórios dessas articulações, ok? Então vamos lá, começar pelo gato. Ela vai descer, empinar o bumbum, fechar as escápulas forçadas, descendo o ombro bem forte. Para quê? Para que ela não fique com tensão no trapézio superior. E ela vai imaginar, fazendo força de fechar a dorsal, de fazer dor aqui, ó, dói toda a lombar dela. Ela faz uma empinada de glúteo bem forçada. Olha para cima forçado.
Ou seja, ela arqueia a coluna dela o máximo que ela puder com todos os músculos aqui. Mais um detalhe importante, ela empurra o colchonete, ela puxa o colchonete para conseguir fazer mais força ainda. Fez força total, agora ela retorna devagar e vai mudando a posição. Agora, ela sem se movimentar nem para frente nem para trás, ela vai contrair o glúteo. Contrai. Toda a força que ela fez de empinar, agora ela faz. Contrai, contrai, contrai. Agora ela faz a força de abrir a escápula forçada. Agora ela, ó, o trapézio continua sem tensão, tá? Agora ela faz força de cabeça para baixo. E aí ela tá usando o quê? Ela tá colocando o glúteo para dentro. Ela tá fazendo uma contração abdominal muito forte para cada vez ela subir mais e mais, arqueando totalmente a coluna. E aqui no chão, ela puxa o colchonete para poder, isso aí, né? Puxa o colchonete, empurrando, perdão. Ela está empurrando o colchonete para conseguir mais força muscular no glúteo e no abdômen. Vamos de novo? Devagarzinho, sempre lento, vai descendo, vai sentindo a sensação que você agora está abrindo a sua coluna vertebral, todas as vértebras, abrindo as vértebras, abrindo na frente dela aqui e fechando na parte de trás. Baixei o ombro, fechei as escápulas, agora o contrário de novo. Pode ir bem devagar, sinta o ritmo que ela está fazendo. Vai, contrai, contrai, contrai. E aí, é aquele esquema, nunca se joga nem para frente e nem para trás. Este exercício aqui, pode relaxar um pouquinho. Isso, pode parar. Ela tem uma excelente mobilidade de coluna, ok? Você vai repetir esse exercício, fazer 10 repetições neste ritmo lento e muita força muscular. Se você estiver com dor neste momento, faz devagarzinho, Ingrid, para cima. Isso, ó, parou, doeu, parou. Não força a dor. Deu ponto de dor, você para e vai para cima. Sobe agora, sobe. Ai, Deise, pinçou aqui, para aqui, desce um pouquinho. Agora vai, desce. Agora sobe de novo. Aí, você vai perceber que na segunda repetição, você vai passar um pouquinho mais daquele primeiro ponto de dor. Aí você vai de novo, insiste. Ou seja, o que eu quero dizer? Agora pode fazer completo, Ingrid, por favor, no ritmo que você já conhece. Então, o que eu quero dizer? Se você tem um ponto de dor, você chega nele, volta. Chega nele, volta. E continua fazendo. Não desiste do movimento. Vai até você conseguir fazer uma amplitude máxima com todos os detalhes. Se tiver alguém na sua casa, pede para trocar no trapézio superior para ver se ele está molinho mesmo. Não faça com o pescoço encolhido. E você vai chegar a fazer 10 repetições com calma e muita força deste exercício que vai garantir a saúde articular da sua coluna, além do que este movimento do quadril dela, pode continuar, tá? Este movimento do quadril dela de empinar o glúteo, ela está fazendo, a gente chama de antiversão pélvica, ou seja, a empinada do glúteo para poder pôr uma lordose na coluna dela. E o contrário, ela está fazendo uma retroversão pélvica, aonde ela está criando uma retificação da coluna dela. Este domínio aqui, eu quero que você imagine que o quadril dela é uma engrenagem. Então, ela tem total domínio quando ela quer fazer a engrenagem para um lado e quando ela quer fazer a engrenagem para o outro lado. Só neste momento, neste movimento, neste exercício, ela já está aprendendo a trabalhar o hip core, que a gente falará mais para frente, que é o hip core, que é a cintura pélvica. Ela está aprendendo a abrir e fechar as escápulas, que é a cintura escapular, que chama shoulder core. Então não é um simples gato e camelo. Você tem que aprender que aqui você está tendo domínio total do seu core, shoulder core e hip core em apenas um exercício, tá bom? Agora a gente vai passar para o outro exercício de mobilidade de coluna, essencial. Lembrando, 10 repetições muito bem feitas, com toda essa conscientização. Fechou? Até o próximo exercício. A gente fez no gato camelo a flexão e a extensão de tronco, ok? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o giro da coluna. Então, ó, você vai colocar o joelho, que está mais próximo, a gente vai fazendo uma parede, tá? A gente está aqui simulando numa grade, é uma parede. Você vai colocar o joelho que está mais próximo da parede no chão. E a outra perna, a perna de apoio, que está do lado de fora, esta tem que ficar para cá, para te dar a estabilidade. Neste momento, o que você vai fazer? Alinha a sua coluna, ou seja, não fique deitado para frente, fica totalmente ereto, tá bom? Fecha as escápulas, ou seja, mantenha a sua postura e tenta ver se você realmente está no mesmo eixo. Ela vai fazer o exercício, ela não vai ficar se jogando para frente e para trás.
ela tem que fazer a torção da coluna dela. Então ela não pode se lançar, ok? Neste momento aqui eu vou pedir para ela, retorna um pouquinho o pé, para que você realmente não fique jogando energia, gastando, porque se ela colocar muito à frente, ela vai jogar o peso dela na perna da frente. E a perna tem que ser neutra. Ela vai ter que usar aqui, ali a gente fez lombar e abdômen, aqui ela vai fazer o abdômen em forma de giro, ok? Então posicionou tudo, coloque, estenda a mão, estender o braço, não é hiper estender o braço, tá? Então sempre retorna um pouquinho, quebra um pouquinho o braço, dobra um pouquinho e fique nesta posição. Tem uma tendência muito grande de você, a hora que esticar o braço, vir para frente também. Mas aí você saiu da centralização da coluna. Então volta a coluna em neutro, coloca mão com mão e agora sim a gente vai começar o exercício. Ela vai fazer o giro, daí ela vai antecipar um pouco essa mão. Pode girar, Ingrid, por favor. Ela vem com essa mão um pouquinho para cá, para que ela fique centralizada. Neste momento, o que ela vai fazer? Ela vai empurrar a parede com esse braço, ela está empurrando a parede e ela está fazendo muita força de encostar o ombro dela na parede e aquela mão também. Tem muita gente que não vai chegar nesse padrão, mas eu te peço, não vire a mão ao contrário. Mostra aí, Ingrid, fazer favor, vira a mão para baixo. Não vire a mão desse jeito, senão você vai piorar aqui, vai criar uma disfunção postural à toa. Vire a mão, sempre a mão desse jeito. E na hora que você for retornar, esta mão também vai recuando para que você continue exatamente no mesmo eixo. Os detalhes que eu falei da parte muscular. Pode fazer novamente, Ingrid. A hora que ela está fazendo o giro, ela está empurrando a parede, ela está empurrando a parede com essa mão, só que o que você tem que prestar bastante atenção? Ela já está fazendo muita força dessa perna para dentro e muita força de torcer o abdômen dela. Não é simplesmente uma viradinha de mão, tá? É muita força. Faz força, faz força, faz força, puxa a perna, torce, retorna. Isso, respira. Parece simples, mas é um exercício que cansa bastante se você usar toda essa ideia de fazer com a parte muscular, ok? Esse exercício tem que fazer. Então, começou o treino, você vai fazer o gato camelo. 10, para cima e para baixo é 1. E esse exercício você vai fazer 5 de um lado e 5 para o outro lado. Eu vou pedir para ela só demonstrar com a perna invertida, só para vocês enxergarem, para não errar as pernas. Inverte as pernas, por favor, Ingrid. Lembrando que essa não é uma forma certa. Se ela estivesse desse jeito, faz o exercício, fazendo favor. Se ela estivesse desse jeito, a tendência do quadril dela ir junto é muito grande. Então, vocês têm que prestar bastante atenção. Se o seu quadril está virando junto, ela não está torcendo a coluna. Então, está errado. Então, inverte a perna, fazendo favor. Isso sim, segura o quadril dela estável para ela poder fazer o exercício, cujo qual eu dou o nome de parede. Este é o pré-treino do fortalecimento estrutural. Se você tem algum tipo de problema na coluna, esses 2 exercícios você pode repetir no mínimo 2 vezes ao dia, durante 7 dias. Depois diminuiu a dor, você vai fazer ele pelo menos 3 vezes por semana. E se você não tem dor nenhuma, nunca teve e não pretende ter, você faz de 1 a 2 vezes por semana, muito bem feito, porque ele vai continuar cuidando da sua coluna para que a gente potencialize os treinos aqui do fortalecimento estrutural. Ok? Então vamos lá prestar bastante atenção, cada detalhe faz toda a diferença. Qualquer coisa, deixa no comentário aí suas perguntas ou mande o WhatsApp para o suporte que eu respondo para você. Ok? Beijo e até o próximo vídeo.